Eu vou começar a gravação e aí eu já vou compartilhar a tela com vocês. Bom, só para confirmar, na terça-feira nós encerramos a aula com a reação número 2, foi isso? Redução a álcoois, correto? Vocês confirmam isso, pessoal? Foi na 2 mesmo que a gente terminou? Hoje a gente retoma na reação número 3? Eu também tenho quase certeza que foi. Eu acho que eu terminei explicando o mecanismo da reação de redução a álcoois. Tá? Então é isso aí, obrigado. Então, continuando, né, são 8 reações, hoje a gente vai ver mais 2 ou 3, e depois ainda temos que falar sobre a pesquisa, né, que eu falei que conversaria com vocês hoje. Tá? A reação número 3 chama-se adição de cianeto, formação de cianidrina. Tá? Só um minutinho. Pronto, estava muito barulho aqui do lado. Adição de cianeto, formação de cianidrinas. Do jeito que eu representei aqui, simplesmente o grupo C dupla O, isso mostra que essa reação ela também pode ser efetuada utilizando-se aldeídos e cetonas, né? Então, quando eu não especifico, quando eu simplesmente ponho C dupla O, é porque a reação pode ser efetuada com qualquer um dos dois, tá? Cianeto, pessoal, é o grupo CN-. Essa carga negativa está no carbono, tá? E aí eu desenhei aqui em cima, ó. Cn- é igual a C tripla N, né? O carbono faz 4 ligações e o nitrogênio faz 3 ligações. Então, esse grupo cianeto apresenta uma ligação tripla carbono-carbono, e essa ligação do carbono que está faltando é justamente porque ele tem aí uma carga negativa, tá? Eu vou explicar aqui em cima sem mecanismo, mas vai funcionar melhor com o mecanismo aqui embaixo. Esse cianeto será adicionado, por isso que chama adição, né? Será adicionado ao grupo carbonilo, né? Do aldeído ou da cetona. E quando esse cianeto reage com o grupo carbonila, quebra a ligação dupla, o oxigênio fica negativo, né? Isso é aquele famoso mecanismo que nós comentamos no final da aula passada, eu já tinha falado sobre ele no final da aula da primeira semana, que é o mecanismo característico de reações de aldeídos e cetonas, chamado adição nucleofílica. Então, adição porque você vai adicionar uma coisa à outra, né? E nucleofílica porque o cianeto é uma espécie com carga negativa. E nucleófilos são espécies com carga negativa, tá? Então, a adição nucleofílica é isso aqui, ó. O cianeto ataca o grupo carbonila e é adicionado. Fica esse oxigênio negativo. Para finalizar a reação, esse oxigênio precisa pegar um H+, né? Para se transformar em um grupo hidroxila. Tá? E aí, esse composto, que se forma aqui ao final do processo, que é o que nós chamamos de cianidrina. Então, por que ele tem esse nome, cianidrina? Porque no mesmo carbono, nós temos um grupo cianeto e um grupo hidroxila.
Daí o nome cianidrina, né? Cianeto e hidroxila, tá? Para ser considerado cianidrina, estes dois grupos têm que estar ligados no mesmo carbono, tá? Senão, não é uma cianidrina. O que eu peguei aqui no exemplo? Peguei um composto qualquer, né? Nesse caso, ó, eu escolhi uma cetona. Se eu tivesse optado por um aldeído, pessoal, o mecanismo seria exatamente igual, tá? Não iria alterar nada no mecanismo. A diferença seria que o aldeído teria um hidrogênio aqui em vez de um carbono. Mas o mecanismo, ele não envolve os carbonos ou o hidrogênio. O mecanismo envolve simplesmente o grupo carbonila, né? O grupo C dupla O. Por isso que eu falei que tanto faz se é aldeído ou se é cetona, tá? Então, independentemente de qual dos compostos a gente utilize, o grupo carbonila, né, carbono ligado ao oxigênio, tem uma densidade de carga negativa no oxigênio e a densidade de carga positiva no carbono, né, devido à diferença de eletronegatividade entre eles. E nós temos o nucleófilo desta reação, que é o cianeto. Então, o cianeto negativo vai atacar o carbono com densidade de carga positiva, né? Esse carbono, ele não pode ter 5 ligações, né? No momento em que o cianeto ataca. Consequentemente, uma das ligações precisa ser quebrada. Qual é a ligação que se quebra? Sempre a ligação mais fraca. Portanto, a ligação que irá se quebrar aqui é a ligação dupla carbono-oxigênio. E, ao quebrar essa ligação dupla, o par de elétrons dessa ligação, conforme a seta indica, né, ó, ele sai aqui e fica para cima, fica para o oxigênio. Então, nós temos aqui esse intermediário, né? Reparem que aqui embaixo o cianeto já foi adicionado, quebrou a ligação dupla, né? Caso contrário, o carbono teria 5 ligações, e esse oxigênio é que ficou com o par de elétrons da ligação quebrada. Temos aí um oxigênio negativo. Momentaneamente, esse sódio, ele vai ficar aqui ao lado do oxigênio negativo, né? É o contraíon, certo? Tá bom. E o que falta para terminar essa reação de adição nucleofílica? Se você pegar aí as tuas coisas, né? Se você pegar a página anterior, que é a página 6, e olhar o mecanismo da redução de aldeídos e cetonas formando álcools, você vai ver que o mecanismo é idêntico, só que aqui a gente está usando o cianeto. E no mecanismo da página anterior, a gente está usando H-, né? Hidrogênio negativo. Então, lá eu tinha hidrogênio negativo atacando o carbono com densidade positiva. Nessa reação eu tenho cianeto, então mudou o nucleófilo. Então eu tenho cianeto, né, que é carbono negativo, atacando o carbono com densidade de carga positiva. Bom, quebrou a dupla, ficou um oxigênio negativo. Da mesma forma que o mecanismo da página anterior, para finalizar essa reação, eu preciso fornecer um H+, né, para esse oxigênio negativo. Então, da mesma forma que a reação anterior, a gente acrescenta um ácido qualquer, não importa qual é o ácido. E aí, esse oxigênio negativo vai se ligar ao H+, né, ao íon positivo do ácido, formando aqui a cianidrina, né? Então, agora temos o grupo hidroxila, OH, e o grupo cianeto. Como eu escolhi aqui HBr, esse bromo negativo que vai sair, que vai sobrar, ele vai acabar se ligando a esse sódio positivo. Então, o sódio é íon espectador, não faz nada, e o bromo também é íon espectador, não faz nada. Então, no final, o subproduto é Na+Br-. Então, vocês podem comparar. Esse mecanismo é um mecanismo idêntico ao mecanismo da reação número 2, mecanismo de adição nucleofílica. Alguém com carga negativa ataca o carbono do aldeído da cetona, quebrando a ligação dupla. Quebrou a ligação dupla, o oxigênio negativo tem que pegar um H+. Então, eu considero esse o mecanismo mais simples
desse capítulo, né, de aldeídos cetonas. É um mecanismo realmente bem simples, tá? Então, ó, a reação acaba aqui. Isso é uma cianidrina. Aqui embaixo, eu coloquei uma curiosidade, que isso é importante para processos de síntese orgânica, né? Então, eu coloquei assim, ó. Cianidrinas. Então, isso aqui já não faz parte da nossa reação, tá? Isso aqui é um extra. Cianidrinas podem ser hidrolisadas em meio ácido, gerando alfa-hidroxiácidos. Esse alfa, pessoal, é carbono alfa, tá? Carbono alfa, a gente viu na primeira aula de aldeídos e cetonas, é o carbono que fica ao lado do grupo funcional, tá? Então, a gente já vai ver o que é um alfa-hidroxiácido. Então, aqui tem a cianidrina, né? Então, essa cianidrina é a mesma que está aqui em cima, que a gente acabou de preparar. Se eu pegar essa cianidrina e submetê-la à hidrólise ácida, né? Colocar água, aquecer e ácido sulfúrico concentrado, esse grupo CN, então repara, o grupo CN, que é C tripla N, ele vai ser hidrolisado, né? A água vai quebrar essa ligação, essas três ligações carbono-nitrogênio. E esse grupo CN vai ser convertido em ácido carboxílico, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse grupo CH3 que estava à direita e coloquei aqui para baixo, tá? Só para facilitar o desenho. E esse grupo cianeto, que estava aqui, depois que ele sofre hidrólise em meio ácido, ele forma aqui o grupo ácido carboxílico. Então, por que isso chama-se alfa-hidroxiácidos? Eu estou considerando a função principal aqui, o ácido carboxílico. Qual é o carbono vizinho à função ácido carboxílico? É esse aqui, é o carbono alfa. Então, no carbono alfa, existe um grupo hidroxila. Daí, esse composto ser chamado de alfa-hidroxiácidos. Tá? Por que eu coloquei ele dentro do colchete? Substância que eu coloco dentro do colchete é porque ela é instável, ela vai se transformar em outra coisa. Pelo fato do meio ser ácido, pessoal, de ter ácido forte e aquecimento, esse álcool aqui, esse grupo hidroxila, vai sofrer desidratação. Vocês já viram essa reação no capítulo de álcoois. Álcoois em meio ácido, ácido sulfúrico e aquecimento, desidratam, formando alceno, formando ligação dupla. Então, logo após a hidrólise do grupo cianeto sendo transformado em ácido carboxílico, pelo fato do meio ser ácido e ter aquecimento, ocorrerá a desidratação, né? Vai sair OH aqui do meio e um hidrogênio aqui da ponta, formando aqui essa ligação dupla carbono-carbono, subproduto água, tá? Então, isso já não tem mais a ver com a cianidrina, mas eu quis colocar aqui para mostrar a importância de uma cianidrina. A cianidrina pode ser transformada em alfa-hidroxiácido, que gera um ácido carboxílico de cadeia insaturada, tá? Com ligação dupla. O que mais que eu vou falar aqui para vocês antes de eu ver as perguntas que vocês têm? Se eu não tivesse aqui esse grupo hidroxila, pessoal, aqui no começo, ó, se aqui eu não tivesse esse grupo hidroxila, se fosse aí um hidrogênio, esse composto seria chamado nitrila, né? Cadeia carbônica ligada ao C-tripla-N, função orgânica nitrila. A hidrólise do C-tripla-N, independentemente se é uma nitrila, independentemente se é uma cianidrina, a hidrólise do grupo C-tripla-N sempre vai formar um ácido carboxílico. Eu estou dizendo isso porque, quando a gente pular para o próximo capítulo, que é ácidos carboxílicos, um dos métodos de preparação, né, de obtenção de ácidos carboxílicos é justamente esse, hidrólise ácida de cianetos, de nitrilas, né? Porque, na verdade, cianeto é C-tripla-N. Quando esse C-tripla-N está ligado numa cadeia carbônica, ele passa a se chamar nitrila, né? Essa função orgânica. Então, a hidrólise de nitrilas produz ácidos carboxílicos. É um excelente método de preparação de ácidos carboxílicos. E aí,
para eu não perder aqui o fio da meada, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque essa reação vai usar ácido no final, tá? Então, agora vem o detalhe de segurança. Vocês já ouviram falar nesse reagente aqui, cianeto de sódio? Vou fechar um pouquinho essa tela. Na mais CN-. Alguém já ouviu falar em NaCN? Sabe me dizer o nome disso? Sabe para que é usado? Sabe o que pode acontecer? Como é que é o nome disso? NaCN. Alguém? Cianeto de sódio. Isso. E o que pode acontecer? É um sal, tá? Cianeto de sódio é um sal. Eu já mexi com isso. Parece pedra de sal grosso, só que é um pouco maior que o sal grosso, tá? Que você faz churrasco. Então, você olha assim, aparentemente é inofensivo, uma pedrinha de sal. Qual é o problema? Qual é o perigo que existe em manusear cianeto? Isso, o cianeto é tóxico. Tá certo, o cianeto é tóxico. Mas se eu tiver cianeto de sódio, Leandra, cianeto de sódio é um sal, né? Eu manusear esse sal e fazer uma reação, até então ele não causa perigo nenhum. Qual é o problema do cianeto de sódio? O que o cianeto pode causar? Você falou, ele é tóxico. Tóxico por quê? Professor, eu não vale, porque o senhor falou no passado, né? Quem já ouviu aí fica fácil. Isso. O cianeto, nessa forma de cianeto de sódio, ele é fixo, ele é um sal. Mas, se o cianeto reage com H+, ele forma HCN, cianeto de hidrogênio. Se você respira cianeto de hidrogênio, ele se liga na sua hemoglobina, impedindo com que a sua hemoglobina transporte oxigênio e você vai morrer asfixiado. Cianeto, pessoal, cianeto de hidrogênio é o gás usado na câmara de gás, lá nos Estados Unidos, que eles usam para executar os presos, que são condenados à morte. Tá? E por que eu estou falando isso? Deixa eu colocar aqui de novo aquela página. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no início da reação, a gente joga cianeto de sódio em cima do aldeído da acetona. Beleza. E o que você vai jogar no final? Depois que todo o cianeto de sódio reagiu com o aldeído com acetona, o que você vai jogar no final da reação? Um ácido. Se por acaso sobrou cianeto de sódio e você jogou ácido, vai formar HCN, que é o gás cianídrico, ou cianeto de hidrogênio. E se você inalar, pode ser uma dose pequenininha, você vai morrer asfixiado. Tá? Portanto, quando a gente trabalha com cianeto, tem que se ter muito cuidado, tem que fazer esse tipo de reação na capela, com o vidro abaixado. Porque se por acaso sobrou algum traço de cianeto de sódio ao reagir com ácido, ele forma o cianeto e ele vai embora. Ele tem a capela de exaustão. E sabe o que é mais perigoso? Você manusear isso sem utilizar luvas ou encostar a mão nisso. Porque se você encostar a mão num pedacinho de sal desse e depois, por esquecimento, encostar a mão na boca, se você ingerir um pedacinho, que pode ser metade de um grão de arroz, tá? Não precisa ser muito. Pode ser metade de um grão de arroz. Pode te levar a óbito por asfixia. Porque quando esse cianeto de sódio chegar no teu estômago, tem HCl. Ele vai reagir com o ácido clorídrico do estômago e você vai morrer asfixiado. Tá? Então, não é qualquer pessoa que pode mexer com cianeto. Né? Eu não poderia jamais montar uma aula prática para os alunos, né, para vocês mexerem com cianeto. Só se eu quisesse matar alguém, né? Ou, sei lá, alguns. Né? Isso jamais seria permitido e eu também jamais seria louco de fazer isso. Tá? Eu mexi com cianeto uma vez, uma ou duas vezes só. Tá? Tem que tomar muito cuidado porque ele mata. O cianeto, ele se liga na hemoglobina de maneira muito mais forte que o oxigênio,
que a hemoglobina precisa transportar. E aí a questão é a seguinte, né? É uma questão química. Vocês vão aprender isso em bioquímica o ano que vem. No centro da hemoglobina tem um átomo de ferro 2, que é o tal do grupo M. Tem ferro 2+. Esse ferro 2+ transporta oxigênio, né? O oxigênio se associa, né? Não é uma ligação química, ele se associa a esse ferro. Quando chega na célula, o oxigênio se solta do ferro para oxigenar as células. Tá? O ferro tem carga 2+, é positivo. O oxigênio A2 é uma molécula neutra, não tem carga. E o cianeto é uma molécula com carga negativa. Então, agora é só você pensar. Quem vai se ligar melhor ao ferro 2+? O oxigênio, que é uma molécula neutra, ou o cianeto, que é uma molécula negativa? Quem liga melhor? O cianeto, né? Negativo com positivo. E essa ligação, pessoal, uma vez que ela se formou, é uma ligação forte. Eles não soltam mais. E aí, a sua hemoglobina não é mais capaz de transportar oxigênio. E você vai acabar morrendo asfixiado. Tá? Não tem como reverter. Claro, se for uma dose muito pequenininha de cianeto e a utilização do antídoto for rápida, rápida sim, quase que de imediato, você até pode salvar o paciente. Mas esse mecanismo de utilização desse antídoto, reversão, vai ficar para o ano que vem para a aula de química farmacêutica. Agora não é hora de falar sobre isso, tá? Não, ó, Leandra, eu não usei máscara de gás, porque na verdade você tem que fazer de modo com que não libere gás, que é não usar ácido em cima do cianeto, né? Então, a única vez que eu usei na capela, manuseei, sem usar ácido nem nada, né? Se precisar usar ácido, é que tem que ter mais cuidado. Mas eu não sei se a máscara seria suficiente para barrar a entrada do gás. Aí depende da máscara, né? Eu não sei qual seria a especificação da máscara correta para isso e se de fato essa máscara resolveria, tá? Então, assim, é muito perigoso trabalhar com cianeto. Não é só cianeto que é perigoso em química, né, pessoal? Tem algumas substâncias perigosas. Vocês viram a tragédia do Líbano, né? Nitrato de amônio, que é explosivo, que é fertilizante. Vocês viram o que aconteceu. Então, o cianeto é perigoso porque ele mata quase que imediatamente por asfixia, né? Segundo dizem, quando você abre a pessoa, os órgãos internos, né, os órgãos estão azulados. É a chamada morte cianótica. Então, dizem que é muito fácil perceber quando é intoxicação por cianeto, porque o indivíduo está azulado. Então, não adianta você querer matar o marido, o namorado com cianeto, porque logo vão perceber o que foi. Só de abrir, já vão saber o que vocês fizeram. Tá bom? Alguma pergunta aí sobre essa reação número 4? Antes da gente passar para número 5, do negócio do nitrato de amônio, né, Guilherme? Sim, porque isso aí é fertilizante. Isso aí é exportado para um monte de país em toneladas em navios, né? Agora, depois que acontece a primeira, aí é que todo mundo resolve pensar o que vai fazer a respeito, né? Até então ninguém pensa em nada, é que nem aqui no Brasil, né? Então o pessoal fala que o Brasil é esculhambado, mas não é só o Brasil. Também diz que tem agora na Inglaterra um carregamento de não sei quantas toneladas também lá parado. Então, depois que acontece a tragédia, que o povo vai pensar no que fazer, né? Infelizmente. Tá? Alguma pergunta lá na reação 4 ou posso passar? Então, tá bom. Vou compartilhar novamente a tela. Vamos lá para a reação número 5. Desculpa, estávamos na 3, agora vamos para a 4. Né? Eu pulei uma. Essa aqui eu gosto bastante, eu já fiz essa aqui também. Tá? Chama-se adição de derivados do amoníaco. Adição em quem? Adição em, do jeito que eu desenhei aqui, ó, aldeídos ou cetonas, não importa. Né? Quando eu não especifico, acontece com os dois. Tá? Quem é que sabe me dizer qual é a fórmula da amônia? Né? Porque ele fala derivados do amoníaco. Qual é a fórmula da amônia, pessoal?
É NH3 ou é Isso. NH4? Eu sempre... Não. Amônia, NH3. NH4 é algum sal, né? Aí seria amonio, tipo cloreto, nitrato, né? Aí seria NH4. Então, amônia é NH3, que é um gás, né? Uma molécula inorgânica, e é um gás extremamente tóxico também, né? Se você respirar amônia, você pode vir a óbito rapidamente, né? Extremamente tóxico. Então, por que que isso aqui, né? Isso aqui em vermelho é o derivado do amoníaco. Primeiro que a amônia é um gás, difícil, né, trabalhar com gás, porque ele evapora e você não consegue reagir adequadamente. E segundo, porque é tóxico. Então, derivado do amoníaco, por quê? Porque eu tirei um hidrogênio, né, foi trocado um hidrogênio da molécula da amônia por um grupo G. Genericamente a gente chama de G, grupo. Tá? Então, essa estrutura em vermelho, que está aqui dentro do quadradinho azul, é o que a gente chama de derivado do amoníaco. NH2G, um grupo qualquer. Esse G, pessoal, se você olhar daqui do começo até o final, dá uma olhada, ó. Intermediário instável, está entre o colchete, produto final. Você repara que esse G, esse grupo, ele não participa da reação, né? Pode reparar que ele está lá ligado no nitrogênio, mas em momento algum ele participa, né? Ele reage com o carbono. Então, aqui, a reação em si está ocorrendo entre o nitrogênio, desse NH2, e o carbono do grupo C dupla O. Tá? Então, esse grupo G, nem me importa tanto qual é só uma questão de nome aqui embaixo, que eu nem vou cobrar esses nomes de vocês, mas é simplesmente uma questão de nome, tá? E esses nomes não me interessam que vocês decorem. Vamos esquecer um pouquinho o intermediário, tá? Vamos olhar o começo, aqui, os reagentes. Pula o intermediário, vamos olhar o final. Tá? Se a gente olhar o começo e o final, só para entender o que está acontecendo, depois a gente vai ver no passo a passo, é uma reação bem simples. Ó. O aldeído ou cetona vai perder o seu oxigênio, que eu fiz aqui em caneta azul. Ó, aqui esse oxigênio em azul. Tá? E esse NH2, que eu fiz em vermelho, vai perder seus 2 hidrogênios. Tá? Vai perder os 2 hidrogênios. Olha esse H2 aqui no final. Então, esses 2 hidrogênios em vermelho, com esse oxigênio em azul, é o que vai formar a água, o subproduto da reação. E aí, esse nitrogênio que perdeu os 2 hidrogênios vai se ligar aqui no lugar do oxigênio que saiu. Vai formar essa ligação dupla, né? Carbono, dupla, nitrogênio. Repara que o grupo G, ele está, né, pendurado, sem fazer nada. Ele está só acompanhando o nitrogênio. Tá bom? Anota aí no seu caderno. Esse composto, carbono dupla NG, é uma função orgânica chamada imina. I-M-I-N de navio A. Imina. Tá? Anota aí. Imina. As iminas, pessoal, são compostos extremamente estáveis. É muito difícil fazer com que uma imina reaja com alguma coisa, não é impossível, né? Com água em meio ácido, ela quebra, ela volta a ser aldeído ou cetona. Tá? Mas é um composto bastante estável. Até para fazer a hidrólise de uma imina não é tão fácil. Tá? Então, guarda isso. Iminas são compostos estáveis. E, geralmente, são compostos sólidos. Tá? Vocês já vão ver por que daqui a pouco. Quais são os derivados do amoníaco mais utilizados para fazer essa reação? Então, eu pus aqui, ó, NH2G. Repara que essa coluna da esquerda é tudo NH2, né? Então, quem seria o G? No primeiro caso, o OH. No segundo caso, um outro NH2. No terceiro caso, NH-fenil. E no quarto caso, NHC duplo NH2. Tá?
Isso aqui em vermelho são os nomes destes derivados do amoníaco. Então, NH2OH chama-se hidroxilamina. NH2NH2 chama-se hidrazina. NH2NH-fenil chama fenilhidrazina. E NH2NHC-NH2 chama-se semicarbazida. Precisa decorar esses nomes? Não. Não precisa. Tá? Aqui, onde está escrito resultante, se vocês repararem, é justamente o nosso produto final, ó. Não é? O teu resultante não é C dupla NG. Então, aqui eu estou especificando quem é cada grupo G. OH, NH2, NH-fenil, NHC duplo NH2. Então, se esse derivado do amoníaco for a hidroxilamina, essa imina que se forma chama-se oxima. Então, olha só, imina é todo composto que tem C dupla M. Qualquer composto que tiver C dupla M, uma maneira geral, é chamado de imina. Se essa imina foi obtida a partir do uso de hidroxilamina, essa imina se chama oxima. Se essa imina foi obtida a partir da hidrazina, se essa imina for obtida a partir da hidrazina, ela se chama hidrazona. Se essa imina for obtida a partir da fenilhidrazina, essa imina vai se chamar fenilhidrazona. E se essa imina for obtida a partir de uma semicarbazida, ela vai se chamar semicarbazona, tá? Pessoal, vai cair a conexão em poucos segundos. A gente já entra, eu já continuo a explicação de onde eu parei, senão eu vou continuar, vai cair, tá? Vou fechar aqui. Não vou nem entrar agora, porque vai cair, eu vou perder tempo falando, tá bom? Já vamos retornar aí em 2 minutinhos. Alguém reparou quantos tinham na sala antes de cair a conexão? 30? Tá bom, obrigado. Espera mais um pouquinho. Vinte e 29 agora para a Thaís.
29, não sei se quem estava faltando vai entrar. Eu vou começar a gravar e vou compartilhar novamente. Aqui. Tá? Então, essa brincadeira aqui, né? Você vê o que está em vermelho, eu mantive em vermelho aqui. E esse C dupla O é em azul. Ele vem do aldeído da cetona. Então, não precisa decorar esses nomes. Nem do derivado do amoníaco, nem das iminas. Tá? Só preciso que você lembre que as iminas são estáveis e, na maioria das vezes, são sólidos. E os aldeídos e cetonas? De todos que eu mexi, de todos que eu trabalhei, de tudo que eu já li, todos são líquidos. Tá? Todos eles são líquidos. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho agora do intermediário, antes de eu mostrar os exemplos que eu fiz na página 8. Né? Então, a reação é simples. O nitrogênio ataca o carbono, quebra a ligação dupla. Então, esse oxigênio vai ficar negativo. Quando esse oxigênio fica negativo, ele pega um desses hidrogênios aqui, ó. Então, fica OH, NHG. Tá? Um dos hidrogênios que estava no nitrogênio, quando quebra a ligação dupla, o oxigênio negativo pega. Tá? Esse composto é instável, basta colocar aqui um catalisador ácido, né, que eu não mostrei aqui na reação genérica, tem na próxima página, basta colocar aqui um catalisador ácido e esse composto estável rapidamente desidrata, perde água, perde esse OH com esse H vermelho. Né, formando a imina, a ligação dupla carbono-nitrogênio e subproduto da reação água. Tá bom. Então, agora eu vou contar a importância dessa reação, para que ela serve, antes de ver os exemplos. Então, eu disse agora há pouco que aldeídos e cetonas são líquidos, né? Pelo menos os que eu já vi, que eu já trabalhei, eu não conheço nenhum sólido. Todos são líquidos ou oleosos. E eu disse que as iminas, na grande maioria das vezes, são sólidos, estáveis. Existe uma técnica para você determinar a estrutura de um composto orgânico, que é cristalografia de raio-x. Então, você tira um raio-x da molécula. É como se fosse uma foto. E aí você consegue descobrir a estrutura daquela molécula. Só que para você fazer cristalografia de raio-x, a estrutura tem que ser um sólido cristalino. Tem que formar um cristal, um retículo cristalino. E retículo cristalino só forma nos sólidos. Nem todos os sólidos têm retículo cristalino. Tem sólidos amorfos, sem forma. Tá? Então, não é qualquer sólido que a gente pode fazer raio-x. Né? E raio-x é uma técnica muito utilizada quando você quer publicar um estudo que você fez, comprovando, olha, essa estrutura é exatamente isso, tá? Estou comprovando que essa estrutura que eu estou dizendo qual é, no meu trabalho, eu fiz um raio-x, então estou me certificando que é ela mesma, tá? Principalmente quando você produz compostos inéditos, que nunca ninguém no mundo fez. E uma vez eu me deparei com um problema desse. Eu tinha um composto que era uma dicetona. Tinha 2 grupos cetonas na molécula. Era um composto oleoso. E eu precisava confirmar aquela estrutura. Aí eu fiz ressonância magnética nuclear, o resultado mostrava que era, mas eu precisava de alguma outra prova. Então, surgiu a ideia de fazer o raio-x. Mas como é que você vai fazer raio-x de uma substância oleosa? Não dá. E era uma dicetona. Aí o meu orientador falou assim para mim, vamos tentar fazer uma imina. Vamos tentar fazer uma imina, vamos tentar reagir com um derivado do amoníaco. Aí eu perguntei para ele, falei, tá bom, mas com qual reagente? Ele falou, olha, aqui no laboratório, eu acho que a gente tem hidroxilamina. Vamos tentar com hidroxilamina para ver se dá certo. Gente, é muito fácil fazer isso. Eu pus num tubo de ensaio, né, um pouquinho desse meu reagente, dessa minha cetona, pus um pouquinho de solvente orgânico, um pouquinho de água, pouquinho mesmo. Pinguei lá um pouco de hidroxilamina ali dentro, né, tudo líquido, e agitei assim o tubo de ensaio na mão. Dali a pouco eu parei de agitar, começou a formar um monte
de sólido dentro do tubo de ensaio. O que aconteceu? O que aconteceu dentro do tubo de ensaio? Se eu usei hidroxilamina, ocorreu a formação da oxima. Na verdade, como eu tinha duas cetonas na mesma molécula, eu formei duas oximas. A oxima era sólida, eu filtrei e aí depois eu mandei para raio-x. Porque raio-x é uma técnica muito difícil de se fazer. Eu não tenho a mínima ideia como é que se faz isso na prática, tá? Qual é o equipamento, como é que o cara faz tudo. Mas já me disseram que é muito difícil. Não é qualquer um que saiba mexer no aparelho que vai fazer bem o raio-x. Parece que é uma técnica muito difícil de se fazer. Que eu saiba, tem 2 ou 3 caras que fazem isso no Brasil ou no estado de São Paulo. Então, tudo que a gente fazia na USP, a gente mandava para um professor lá da USP São Carlos para fazer raio-x. Então, você imagina a fila de espera que tem atrás do cara para fazer isso, né? Então, você tem que mandar para ele, torcer para ele ser amigo do seu orientador, né? Porque se ele não gostou do seu orientador, ele nem vai olhar aquilo. E você tem que dar sorte de quando ele examinar o teu sólido, ele ser um sólido cristalino, que você possa fazer um raio-x. Porque se você der azar de não formar cristal, o cara não vai poder fazer nada. E aí eu dei sorte, era um sólido cristalino, ele fez o raio-x. Tá? Então, olha só, esse tipo de análise, então vocês repararam que eu não analisei a minha acetona. Eu analisei o produto formado da adição do derivado amoníaco. Eu analisei a imina, a oxima. Mas, se eu sei que eu fiz uma oxima, eu sei também quem é a minha acetona que eu tinha antes de fazer a oxima. Isso chama-se análise por derivatização. É uma análise indireta, né? Eu estou analisando a oxima, mas se a oxima formou, eu sei que eu usei hidroxilamina e uma acetona. Então, se eu consigo enxergar no raio-x a estrutura completa da oxima, eu sei quem é a acetona e eu sei que ela veio da hidroxilamina. Então, chama-se fazer um composto derivado, né? Derivatização. É um método que a gente recorre quando a nossa substância não é possível de se fazer algum tipo de análise. Então, a gente transforma ela num derivado que é mais estável e que você possa analisar esse derivado. Então, isso é muito comum na química orgânica, fazer derivatização de alguns reagentes para que você possa analisá-lo e confirmar sua estrutura. Tá? E deu super certo. Eu fiz isso uma vez no laboratório e, por sorte, né? Logo na primeira tentativa, não estou conseguindo abrir o chat, gente. Logo com a primeira tentativa, já formou um sólido. Então, realmente, isso é sorte, né? Porque eu poderia ter tentado com qualquer outro. Mas esse era o que tinha no laboratório. A gente tinha hidroxilamina. E funcionou. Tá? Professor, Isso, foi o agente a Leão, derivatizante. Foi o que eu usei para fazer o meu derivado. Foi a hidroxilamina. Junto com a acetona, né? Isso. Aí, o que é S2? Eu não entendi. É um coração. Ah, tá. Agora que eu consegui ver um coração. Ah, entendi. Então, isso é muito comum na química. Faz um derivado, analisa o derivado. Sempre, desde que o derivado seja mais estável, né? Era mais simples. Tá? Então, eu, particularmente, só fiz derivatização com o derivado do amoníaco. Mas existem N métodos de fazer derivatização com outros reagentes, né? Existem N métodos. Tá? Então, vamos ver o exemplo na página 8? Então, tá aqui. Acabei escolhendo um exemplo para aldeído e outro para cetona, tá? Só para ver a diferença. Com o aldeído, eu escolhi a hidroxilamina, tá? Forma aquele intermediário instável, onde o nitrogênio ataca o carbono, quebra a dupla, e esse oxigênio negativo pega o H+. Acrescentando um ácido, catalisa essa reação do composto estável e ele rapidamente se converte na imina, neste caso, a oxima. Então, repara o seguinte, aqui o aldeído não tem 2 carbonos? Então, essa parte azul aqui da oxima vem do aldeído, né? 2 carbonos.
Outra coisa, esse é o carbono da ligação que foi formada, da imina, C dupla N. Se nesse carbono tiver um hidrogênio aqui, é porque lá no começo era um aldeído. Dá uma olhada aqui embaixo. Se nesse carbono da ligação dupla não tiver aldeído, né, CH3, CH3, é porque lá no começo é uma acetona. Então, essa história de derivatização é simples. Só de olhar a imina, eu já sei se ela foi produzida a partir de um aldeído ou de uma acetona. Né? Então, aqui, ó, tem hidrogênio, era um aldeído de 2 carbonos lá no começo. Perdeu o oxigênio dele. Não tem hidrogênio ligado no carbono da ligação dupla. É uma acetona de 3 carbonos que foi usada lá no começo. Né? Lembrando que sai água, o oxigênio do aldeído da acetona e os 2 hidrogênios do derivado do amoníaco. Né? Então, se foi aqui, ó, hidroxilamina, o nome dessa imina é oxima. Segundo exemplo, escolhi fazer agora com uma acetona. O derivado do amoníaco utilizado foi a hidrazina. Reparem que esse intermediário de cima é igual o de baixo é igual ao de cima, né? Quebra a dupla, forma o OH, e o que era NH2 fica NH. Aqui é o grupo G, e aqui é o grupo G. É aquele grupo que não participa da reação. Coloca umas gotinhas de ácido dissolvido em água, catalisa a formação da imina, né? Esse composto instável rapidamente se transforma em imina. Tá? Subproduto água. Se o derivado do amoníaco utilizado foi hidrazina, essa imina chama-se hidrazona. Falei para vocês, fiz no tubo de ensaio em alguns minutos. Acrescentei hidroxilamina. Essa hidroxilamina que eu usei, pessoal, ela já vem na sua forma de sal. Ela já vem na forma de cloridrato de hidroxilamina, que é essa forma ácida. Então, já tem ácido misturado nessa hidroxilamina. Por isso que eu falei que pinguei no tubo, mexi, ele logo formou o sólido. Muito rapidamente ele reagiu e formou o sólido. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui, ao final desses 2 exemplos? Eu fiz como se fosse um exercício aqui embaixo, né? Tudo certo? Alguma pergunta nos exemplos? Não? Então, olha só. Fiz aqui uma simulação de um exercício. Mostre os reagentes utilizados na obtenção da fenilhidrazona abaixo. Aqui, ó. Só não vale olhar a resposta do lado direito, né? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma fenilhidrazona. Eu estou afirmando. Então, vamos voltar na página 7. Se aquilo é uma fenilhidrazona, é porque eu reagi um aldeído ou uma acetona com a fenilhidrazina. Certo? E aí eu tenho que descobrir se é um aldeído ou se é uma acetona. Então a pergunta é: mostre os reagentes utilizados na obtenção da fenilhidrazona abaixo. Então você já sabe que um dos reagentes é a fenilhidrazina. Olhando essa estrutura, essa fenilhidrazina reagiu com um aldeído ou com uma acetona? Quantos carbonos tem esse composto, aldeído ou acetona? Então, olhando aqui, ó, né? Então, essa parte carbônica, ela vem do aldeído ou da acetona. Então, o que foi utilizado nesse processo? Um aldeído ou uma acetona? Foi um aldeído? Por que um aldeído, Beatriz? Por causa do H e hidrogênio? Isso. Então, se nesse carbono da ligação dupla tem um hidrogênio, foi um aldeído.
Então, essa estrutura que está dentro do quadrado azul, né, que tem a ligação dupla, basta você colocar um oxigênio. Então, você sabe que ele veio de um aldeído. E na outra parte da estrutura, que contém o nitrogênio, na ligação dupla, basta você colocar os dois hidrogênios, que formam a água, né? Então, essa parte da molécula, né, chamada fenilhidrazona, né, que é o menina, vem da fenilhidrazina. Basta colocar os dois hidrogênios ali na ponta. Tá? Então, só de olhar o produto, eu já sei se ele veio de um aldeído, se ele veio de uma cetona e qual foi o derivado do amoníaco utilizado na obtenção dessa imina. Tá? Não é um processo complicado, é um processo relativamente simples. Na teoria, na prática, não é nada muito complicado. Tá? Eu não vou passar para a reação 5, porque eu ainda quero falar da pesquisa do laboratório. Hoje de manhã eu parei aí na 4 também. Senão, a gente ainda vai estender muito. Tá? Antes de eu fechar essa tela compartilhada para a gente ir para a próxima tela, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês já começaram a fazer os exercícios da lista de exercícios de aldeídos e cetonas e do TP? Porque já pode começar a fazer os exercícios do TP também. Tá? Então, comecem a fazer, que aí vai começar a aparecer dúvida, né? Para vocês perguntarem. Tá? Então, a gente já está quase terminando esse capítulo de aldeído e cetona. Já deve dar para fazer uma boa parte da lista. Não dá para fazer toda a lista, mas já dá para fazer uma boa parte. Tá? Então, eu vou fechar essa tela. Eu vou fechar aqui, deixa eu fechar que está aberto aqui embaixo, então. Professor, Fala, Ricardo. no primeiro exercício lá da lista de exercício lá, que o senhor fala para desenhar, aparece as moléculas de forma diferente, é isso? Não sei, eu não estou com a lista aqui, Ricardo, aí tu tem que me dizer o enunciado. A lista está aqui guardada, né? Não está aberta. O senhor colocou 3-metil-oxaona lá, mais ou menos. Aí o senhor pediu que desenhasse a molécula, mas parece que é de formas diferentes. Mostre outros modelos de forma de escrever a molécula. Sem saber o enunciado certinho, eu não tenho como te responder, porque senão eu fico sem entender o que você está querendo saber. Precisaria ver o enunciado completo, né? Mostre a preparação de não sei o quê, entendeu? Eu preciso do enunciado completo para eu poder te responder alguma coisa. Tem aí? Mas era essa dúvida, mas eu vejo aqui, eu não estou sendo enunciado aqui, professor. Porque assim, do jeito que você está falando, eu não estou entendendo o que pode ser que eu esteja perguntando, entendeu? Sem o enunciado certinho, eu não tenho nem ideia de qual é a primeira questão. Senão, de repente, ainda falo alguma coisa, mais te atrapalha do que te ajuda, né? Sem o enunciado. Bom, eu vou mudar de página. Se você encontrar, você me pergunta no final da aula, tá? Tá, beleza. Então, vocês viram lá no material didático aquele arquivo, data de entrega de pesquisas e trabalhos, coisa assim? Vocês viram que lá tem um e-mail que eu criei e vocês viram que lá eu descrevi o que eu quero na pesquisa desse primeiro relatório? Então, eu vou colocar, primeiro relatório não, que seria a primeira aula prática, né? Vocês não vão fazer o relatório, vocês só vão fazer uma pesquisa, que seria aquela pesquisa da introdução, né? Não tem que fazer objetivo, material e método, resultado de discussão, não tem que fazer nada disso. É só fazer a pesquisa que é referente à introdução do teu relatório, caso você fosse fazer. Tá? Então, a aula prática chama-se obtenção do iodofórmio a partir da propanona. Isso aqui, pessoal, é uma reação de halogenação de cetonas, que no final acontece uma oxidação, tá? Que a gente viu um pouquinho sobre isso na aula passada, na reação número 1, letra B, oxidação de metilcetonas, tá? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, porque você já viu lá atrás, eu vou explicar aqui um pouquinho
porque não é apenas uma oxidação de cetonas, ela tem uma etapa antes. Tá? Obtenção de iodoforme a partir da propanona. Essa reação, a gente está chamando de iodoforme, porque está usando iodo, tá? O nome genérico nessa reação, o nome geral para ela é reação de halofórmio. Por que halofórmio? Porque pode acontecer com qualquer halogênio, cloro, bromo e iodo. Se eu fizesse essa reação com cloro, o produto obtido seria o clorofórmio. Se fosse com bromo, bromofórmio. Como a gente usa iodo, iodofórmio. Tá? Fazer com o cloro, pessoal, é praticamente impossível, porque o cloro é gás em temperatura ambiente. Fazer com o bromo também não é uma boa ideia, porque o bromo é líquido, mas o bromo evapora com muita facilidade. Então, também não é uma boa escolha fazer essa reação com bromo. Por isso que a gente acaba fazendo essa reação do iodoforme, porque o iodo é pesado, ele não entra em ebulição. Então, é muito mais fácil para você fazer isso. Tá? Aqui na frente está a reação sem nenhuma etapa, né? Mostrando todos os reagentes e o que forma lá no final. Aqui na página 2, depois eu vou comentar um pouquinho sobre o iodo e a base. Tá? Então, olha só. Reação de halofórmio, né? Independentemente de qual halogênio seja. Ela só acontece com metilcetonas. Você pode anotar isso. Reação de halofórmio só ocorre com metilcetonas. Tá? O que eu preciso para fazer reação de halofórmio? Metilcetonas. Não precisa ter grupo metil dos dois lados, tá? Nesse caso, a gente tem grupo metil dos dois lados. Basta ter um grupo metil, né, em um dos carbonos ao lado da cetona. Halogênio em excesso, grande quantidade de halogênio, Cl2, Br2 ou I2, na prática é o I2 que todo mundo usa, e base em excesso. Vocês estão vendo aqui pela estequiometria que eu estou usando 1 mol de cetona para 3 mols de halogênio e 4 mols de base. Então, quando a gente viu essa reação lá na oxidação de metilcetonas, eu escrevi assim, ó, cetona, halogênio em excesso, base em excesso. É isso que está escrito lá na página 5, se não me falha a memória. Tá? Então, aqui está direto, né? Cetona, iodo, NaOH ou KOH, não importa. A molécula que tinha 3 carbonos vai ser quebrada, formando um sal de ácido carboxílico, pelo fato do meio ser básico, né? 2 carbonos, e o terceiro carbono é o que forma o iodofórmio. Tá? Subproduto, água e NaI. Tá? Esse iodo e essa base, esse NaOH, eles são obtidos durante a própria reação. Tá? Como? Então, esse iodo, esse I2, e aqui é Na ou KOH, tanto faz. Esses dois compostos são obtidos assim, ó, vou descer a página. São obtidos da seguinte maneira. NaClO, pessoal, é cândida, hipoclorito de sódio. Tá? Então, a gente faz essa reação no laboratório usando cândida. A mesma cândida que você compra no supermercado para usar na sua casa. A diferença é que a cândida que você compra no supermercado, ela é mais diluída. Se não me engano, ela tem de 2,5% a 3%, 2,5% a 3,5% de hipoclorito. Aqui a quantidade de compra é um pouco mais forte, é um pouco mais concentrada. Tá? Então, a gente gasta menos. Então, ó, hipoclorito de sódio, que é a cândida, iodeto de potássio e água. Um becker com água. Quando você mistura isso tudo dentro do becker, olha o que forma. O iodo, que eu preciso para a reação, e forma... Aqui eu não tenho como saber a ordem. Aqui poderia ser NaOH, desculpa, podia ser aqui, ó,
KOH, KOH e NaCl. Então, aqui eu não tenho como saber onde é que está o sódio e onde é que está o potássio, tá? Eu botei de qualquer jeito. Não tem como saber. Eu botei NaOH, KOH, KCl. Podia ser KOH, KOH, NaCl. Não importa. Então, o que importa aqui é que eu preciso ter base. Eu preciso ter OH-, o sódio e o potássio e um espectador. Não vai fazer nada aí na história. Tá? Então, essa reação entre hipoclorito de sódio e iodeto de potássio em água é o que vai formar os meus reagentes. Iodo e NaOH. E sabe por que a gente consegue perceber que essa reação acontece? A cândida, hipoclorito de sódio, se ela não está incolor, ela está com uma cor levemente amarelada. Tá? Iodeto de potássio é branco. Quando dissolve em água, desaparece a cor, fica incolor. Então, você tem aqui uma solução incolor ou levemente amarelada. E quando isso aqui reage no becker com água, forma iodo. E iodo é amarelo. Então, você está vendo que está formando iodo durante a reação. Tá? Dá para ver, literalmente dá para enxergar isso acontecendo. Então, essa mistura produz os meus reagentes. Então, voltando lá para cima, né, esse iodo e aqui NaOH ou KOH, não me importa, são esses reagentes que eu preciso aqui, ó. Iodo e NaOH. Então, pelo balanceamento da equação, 1 mol de cetona, de metilcetona, para 3 mols de iodo e 4 mols de base. Então, a gente usa muito mais do que isso. Tem mais do que 3 mols de iodo e tem mais do que 4 mols de base. Por isso que a gente fala halogênio em excesso, base em excesso. Porque o que não reagir depois vai embora. É filtrado e elimina junto com a filtração. Tá? E aqui, como eu falei lá na aula da semana da terça-feira, é um teste para identificação de metilcetonas. É para isso que serve essa reação. Eu quero saber se tem uma metilcetona. Se tiver, vai formar iodofórmio. Iodofórmio é um sólido amarelo. Ele precipita, então eu sei que aquilo é uma metilcetona. Então, novamente, é um teste para identificação de metilcetonas. Tá? Então, essa reação, que aqui não tem mecanismo, não tem nada, normalmente eu faço na lousa, só que agora você que vai pesquisar isso para pôr na pesquisa. Tá? Essa reação, ela acontece em 2 etapas. Primeiro acontece a substituição desses 3 hidrogênios por 3 iodos, que é a chamada etapa de substituição. E depois acontece a quebra da ligação carbono-carbono, que é a etapa final, a segunda etapa, chamada etapa de clivagem. Tá? Então, quando você for procurar, isso não é difícil achar, isso é fácil. Né? Reação de halofórmio. Então, vai estar lá. Etapa de substituição, tem um mecanismo. Terminou a substituição, etapa final, clivagem, tem um mecanismo. Isso é fácil. Então, vamos lá. Essa etapa inicial, que é a etapa de substituição, também é chamada de halogenação de cetonas, que é a etapa onde eu tiro o hidrogênio e coloco o halogênio. Tá? Então, presta atenção que você vai pesquisar o seguinte. Eu deixei escrito lá, tá? Mas quero deixar bem claro aqui na aula. Está escrito isso no material didático. Então, existem cetonas, de modo geral, e existem as metilcetonas, tá? Vamos dividir assim. Cetonas que não têm grupo metil e cetonas que têm o grupo metil. São as metilcetonas. Então, a gente vai ter que separar um pouquinho isso. Você vai precisar falar da reação de halogenação de cetonas comuns, né, sem ser as metilcetonas, as outras cetonas. Você vai ter que me explicar a reação de halogenação de cetonas que não têm o grupo metil, catálise ácida e catálise básica. São mecanismos diferentes. Então, anota aí. Vou mostrar o mecanismo de halogenação de cetonas que não têm o grupo metil. Catálise ácida, catálise básica. Primeira coisa. E depois, você vai me mostrar o mecanismo da halogenação de metilcetonas, né? Então, agora são as cetonas que têm o grupo metil, por catálise ácida e catálise básica. Tá? São os mesmos 2 mecanismos, só que um é para metilcetonas e o outro é para cetonas que não têm o grupo metil. E aí, o que você vai descobrir é o
seguinte: sempre que for metilcetona, sempre que você tiver uma metilcetona qualquer, a reação de halogenação de cetonas em meio básico, que é o que a gente tem aqui, obrigatoriamente vai ocasionar reação de halofórmio, vai ocasionar substituição seguida de clivagem. Então, eu estou dizendo meio ácido, meio básico, porque as características são diferentes, o lado do carbono carbonílico que acontece a halogenação é diferente e a quantidade de halogenações é diferente. Então, tem bastante coisa aí para você pesquisar, para você se divertir aí com essa pesquisa, tá? Essa pesquisa está sendo passada hoje, vocês têm 2 semanas para fazer a pesquisa. Então, vocês têm que me enviar essa pesquisa por e-mail, em grupo, aquele e-mail novo que eu criei para essa disciplina, que está lá no material didático, até no máximo dia 27. Ah, eu terminei sábado, posso já te mandar no sábado? Pode. Quanto antes me mandar, melhor. Então, terminou, já me manda. Prazo máximo, 2 semanas. Tá bom? O resto aqui na tela, pessoal, é o procedimento. Só que você pode até ler na sua casa, né, que é a ordem, quem joga em cima de quem, e depois tem a equaçãozinha aqui. Essa equação de baixo é a mesma que tem lá no começo. E essa equação de cima é a formação do iodo e da base. Tá? Então, esse roteiro não tem muita coisa que você vai poder copiar ou se basear por ele. Tá? E é isso. Então, mais 6 minutos termina essa videochamada. Era até aí que eu precisava chegar. Fala, Ricardo. Eu achei o exercício aqui, que eu deixei anotado aqui nos papéis, eu achei. Tá assim, ó, prepare os compostos abaixo, utilizando métodos diferentes. Ah, agora eu entendi. Quantos compostos são? 1, 2, 3, 4? Então, o senhor deixou 4 exemplos. A, B, C, D? 3-metilbutanal, A, B, C, D. Tá, vai falando os nomes. 3-metilbutanal. Hexandoizona, 4-fenil, 3-propil-heptanal. Tá. E a última, calma aí, só a outra aqui, é 3-etilbenzaldeído. Então, vamos lá. A letra A, B, C, D, certo, Ricardo? Se você reparar, tem 3 aldeídos e uma cetona, não é isso? Isso. Eu te ensinei 2 métodos de preparação de cetona, sendo que eu falei que um deles é restrito. Você não vai conseguir usar para quase nenhum. Então, você só tem um método para preparar essa cetona que tem aí. Como é que é o nome da cetona? A cetona aqui, deixa eu ver aqui, professor. Eu acho que é a letra B ou C que você falou. Hexandoizona? Então, só tem um método que dá certo. Eu te ensinei 2. E falei que um era extremamente restrito. Só o método número 1 que você vai poder usar para preparar essa cetona. Só no caso, essa vai ter um método só. Na verdade eu ensinei 2, mas um não dá para usar. Então só tem um. Usar. Não tem 3 aldeídos aí, ô Ricardo? Sim. Sim. Eu te ensinei 3 métodos de preparação de aldeído. Você vai ter que usar um para cada. É isso que eu quis dizer. É para não repetir o método. É para fazer um de cada método diferente. Mas não precisa ser, por exemplo, exatamente o 3-metilbutanal. Posso fazer com outro nome diferente. Não. Você quer desconfigurar minha lista? Tem que ser esse composto que eu estou pedindo. Ah, sim. O que eu estou querendo dizer é que, vamos lá, existem 3 métodos diferentes para preparar o aldeído. Você vai ter que escolher um método adequado para cada caso. Pode ser que tenha um exemplo que você possa preparar por 2 métodos. Entendeu? Só que você não vai poder repetir. Você vai ter que fazer um com cada método diferente. Eu ensinei 3. Você tem 3 exemplos? Um para fazer. Aí eu vou avaliar se é possível fazer de 2 formas ou só uma só. Mesmo que seja possível fazer por 2 formas, você só vai fazer por uma. E não pode repetir. Tá, beleza, professor. Tá? Não pode repetir. Como é que são os nomes dos aldeídos mesmo? Tem um que é benzaldeído? Etilbenzaldeído. Então é isso mesmo. Você vai fazer um por cada método. Dá para fazer, te garanto. Não preciso nem ver o nome dos outros 2. Sim, um método tranquilo. O problema é se tivesse outro método que eu não estava quebrando a cabeça, para ver se dava para fazer. Por exemplo, como é que é o nome do primeiro aldeído que tem aí? Primeiro aldeído é o hexandoizona. Não, a letra A. Qual é que é a letra A? Metilbutanal. 3-metilbutanal. Tá. Esse 3-metilbutanal,
você consegue fazer tanto com a primeira preparação quanto com a terceira. Mas você não vai poder fazer com as duas, você só vai poder escolher uma. Ah, sim. Né? Aquele que chama não sei o que benzaldeído, só dá para fazer pelo segundo método. E como é que é o nome do último aldeído que tem aí? 3-etil-benzaldeído, que é a letra Não, D. o outro aldeído. O outro aldeído é hexandoizona? Não, esse é cetona. Cetona. Você falou 3-metilbutanal e 3-etil... Não, é 4-fenil, Isso. 3-propil-heptanal. Então, esse aí que você acabou de falar e o outro que você disse 3-metilbutanal, cada um deles tem 2 jeitos diferentes para fazer. Os dois podem ser feitos por 2 métodos. Você vai escolher um para fazer um e o outro método para fazer o outro. Eu não quero que repita. Só isso. Tá, beleza, pessoal. Entendeu. Tá? Entendeu? Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, rapidinho, no meu Obrigado. caso, que sou DP, eu preciso fazer essa introdução ou o senhor acha melhor só fazer as listas? Não, vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Vai fazer tudo? Porque também tem algumas pessoas da minha classe que estão, então eu posso passar para eles que fazem a introdução também. Faz tudo. São 5 atividades que eu estou propondo lá. Vocês vão fazer as 5. Como se estivesse fazendo junto com eles. Tudo a mesma coisa. Tá. Obrigada, viu? Boa noite. Nada. Mais alguém? Não? Então tá bom. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Vou parar a gravação. Tá? Ainda não. Agora parou. Semana que vem, novamente, terça e quinta, né? Eu acho que vai ficar muito corrido para terminar na quinta. Na terça, desculpa, não sei. Se eu não terminar na terça, não tem problema. Eu termino no começo da aula de quinta e já começo o ácidos carboxílicos. E aí eu estou fazendo sempre isso. Eu vejo o ritmo que eu estou na turma da manhã e quando chega a quinta-noite eu paro no mesmo ponto. Por isso que eu estou precisando dar aula para vocês de quinta-noite, para não deixar o diurno adiantar muito. Tá bom? Então, obrigado aí pela presença na aula. Vai cair a conexão em 1 minuto. Um bom final de semana a todos e até terça, pessoal. Tchau, tchau.